Olá, bem-vindo ao vídeo 2 da unidade de áudio. A gente vai agora começar a discutir a questão de produção de signos e de arranjos. Isso é uma coisa bastante interessante de se pensar. Cada vez que eu, o indivíduo, decido, né, significar algo com as diferentes linguagens, com as diferentes coisas que me são disponíveis, eu necessariamente tenho um trabalho de edição, que nem a gente viu na unidade passada, onde eu vou pegar esse conteúdo e transformar esse conteúdo em algo ser significativo para mim e para o outro. Então, quer dizer, vamos voltar ao exemplo da vestimenta. A minha camisa, a minha gravata, o meu óculos, de nada significam se eles não estão conjuntamente arranjados em mim. Então, na verdade, eu realizo essas escolhas e faço uma combinatória dos diferentes elementos que vão construir esses signos, esses significados que eu vou expressar. Então, o que eu quero dizer com isso? Se vocês lembrarem de novo naquele exercício que vocês fizeram com relação ao ponto de vista de uma matéria de jornal, por exemplo, não é à toa que um indivíduo tenha sido escolhido primeiro e não é à toa que um indivíduo tem uma quantidade maior ou menor de falas, né? Isso representa uma escolha consciente de quem produziu, ou inconsciente de quem produziu, para retratar aqueles indivíduos daquela forma, né? Então, cada indivíduo produz diferentes arranjos durante esse ato comunicacional, diferentes escolhas de elementos que comporão esse significado, né? E esses arranjos, né, eles criam as associações desses significados que são motivados pelo meu desejo de comunicar, pelo impacto que a situação tem nesse meu desejo, nesse meu ato de comunicar, né? E cada arranjo ele vai refletir também o meu contexto de cultura, porque determinados meios não podem ser representados, determinados signos não podem ser representados por determinados modos de linguagem, né? Ou seja, certas associações elas não poderiam acontecer. Eu lembro, tem uma história bem interessante que eu estava lendo por esses dias. Os primeiros sambistas que vendiam seus sambas para as gravadoras, quando eles voltavam para o morro, eles não eram acreditados pelos seus companheiros, porque as pessoas que achavam que samba não se vendia, o que se vendia era casa, era carro, era roupa, né? Você não poderia vender um produto cultural que você construiu. O samba era uma coisa que pertencia a todas as pessoas que estavam ali. É mais ou menos essa relação, ou seja, a ideia de venda, a significação de venda não se relacionava com a significação de arte. Interessante a gente parar para pensar nisso, né? Bem, como vocês podem olhar no slide agora, é interessante vocês verem, existem alguns exemplos de comunicação e multimodalidade que a gente não pode esquecer. Para exemplificar isso, eu vou parar para pensar num pintor, né? Quem faz arte e pinta em casa, mesmo que amadoramente, vai concordar com o que eu tenho a dizer. Você escolhe, por exemplo, a cor, né, que você vai usar, você escolhe a madeira, você escolhe a tela, você escolhe o tipo de pincel, você escolhe se você vai usar papel, você escolhe se você vai usar uma tinta a óleo, se você vai usar uma tinta guache, se você vai usar uma tinta plástica, você escolhe se você vai fazer traço grosso, se você vai fazer traço fino, se você vai usar pincel ou se vai usar a mão. Todas essas escolhas que você faz criam um significado que é o seu quadro, ou seja, você está fazendo escolhas de modo de linguagem, você está fazendo escolhas de significado e você está fazendo arranjos, você está combinando essas diferentes formas diferentemente, né? Ou seja, e há infinitas possibilidades de combinação dessas diferentes coisas, né? Isso que gera a pintura uma arte tão rica. Você pode, com os mesmos objetos, fazer infinitas combinações, infinitas escolhas, infinitos arranjos, né? Nesse sentido, não existe nenhuma comunicação que seja monomodal, ou seja, nós sempre estamos comunicando coisas que estão ocorrendo, que estão significando por mais de um modo semiótico, por mais de uma forma de significar simultaneamente, tá certo? Ou seja, rádio, por exemplo, né? Rádio é uma forma de transmissão de
comunicação, ela é apenas uma mídia, né? Você tem apenas ali o rádio transmitindo o som, mas ela não tem apenas um modo. Por quê? Primeiras inflexões, né? O narrador do rádio ele pode construir diferentes significados de acordo com o tom de fala que ele tem, de acordo com as ênfases que ele coloca, né? No caso, a rádio, se você tem, por exemplo, ficção em rádio, você tem atuação, assim como você tem atores na televisão. E isso gera diferentes significados, porque o ator modula a sua voz e constrói a sua voz de acordo com o personagem. Um exemplo disso são os esquetes de humor que vocês comumente ouvem nas rádios, né? Música, tá certo? Não, música é um modo de linguagem extremamente complexo, que tem voz, instrumentos, processos técnicos de mixagem e de edição que a constrói como um signo. Diferentes efeitos sonoros, né? Que acontecem, diferentes vinhetas, tá certo? Não, diferentes formas de introduzir os conteúdos são importantes. Na escrita tipográfica, por exemplo, quando você seleciona uma fonte, você seleciona uma fonte mais séria, menos séria, com mais adornos, menos adornos, isso cria fatores estéticos, fatores de legibilidade, seleção de cores, tá certo ou não? Existem diferentes meios, diferentes gêneros, são diferentes convenções de uso de cor e tipografia, por exemplo. Você consegue identificar um jornal impresso e diferenciá-lo de uma revista quase imediatamente por causa dos padrões de uso de fonte e de cor, né? Existem convenções do meio, como, por exemplo, seleções de espaçamento, diferentes meios usam diferentes espaçamentos. Se você lê um jornal, por exemplo, a matéria principal da página tem um espaçamento e um tamanho de fonte bastante diferente das pequenas notas que estão no pé da página, por exemplo. E também tem o condicionamento de espaço, tipografia e cor pela capacidade de leitura, né? Então, se você, por exemplo, com livros, por exemplo, de literatura, costumam ter uma fonte pequena e a página condensada com bastante informação. Você pega um livro de literatura infantil ilustrado, você tem muito mais figuras e menos conteúdo tipográfico por página. Ou seja, você convenciona isso de acordo com o meio e de acordo com o público no qual você está querendo atingir, né? Uma coisa que é interessante a gente pensar também é que a mídia, além do meio de transmissão, ela pode, que é uma coisa que a gente já discutiu na unidade anterior, com o processo de transmissão comunicacional, ela pode também ser uma empresa responsável pela construção desses significados. O que eu quero dizer com isso? Se você pegar, por exemplo, diferentes editoras, você vai perceber que elas publicam diferentes categorias de livros. Se é uma editora científica, você tem uma editora de literatura, você tem uma editora religiosa, você tem uma editora que só publica romances. Quer dizer, você acaba construindo ali uma identidade desse canal midiático. O mesmo poderia ser com televisões, por exemplo. Você tem algumas emissoras que se fiam muito mais em teledramaturgia, novelas, outras emissoras que se fiam muito mais em programas de auditório populares, outras que se fiam muito mais em transmissão de documentários e etc. E essas escolhas, ou seja, o que mostrar e como mostrar essas pessoas, geram esses fatores ideológicos. São fruto desses fatores ideológicos que representam os diferentes grupos sociais, como a gente viu também lá na unidade anterior. Ou seja, há uma escolha de representação, consciente ou não, que faz com que se vincule esses significados sociais, né? Essa ideia de pensar o indivíduo representado na mídia a partir sempre de processos ideológicos, você pode ver aí no quadrinho no final da página, Horkheimer e Adorno são filósofos alemães que discutem essa questão desde os anos 50 já. E Humberto Eco ele faz uma comparação bem interessante no livro Apocalípticos Integrados, onde ele observa os fatores positivos e negativos desse processo representacional. Então, lá nas referências, é uma leitura que vale a pena ser feita, né? Aí, é interessante pensar, agora, quais tipos de mídia existem, né? Uma coisa que eu esqueci.
nós não só somos representados por essa mídia, como nós também a representamos. Ou seja, se eu construo uma mídia, um produto midiático, seja ele um vídeo, um texto, um podcast, eu também estarei representando outros grupos sociais, eu também estarei fazendo escolhas, eu também estarei transparecendo ali os meus processos ideológicos. Né? O fato de eu não ser uma empresa profissional midiática não me faz menos ideológico nas minhas escolhas. Né? A ideia é tentar motivar as pessoas a fazerem escolhas ideológicas que realmente as representem, que não apenas representem a ideologia de outros. Né? Bem, que tipo de mídia existe? Né? A gente tem diversos tipos, a gente vai discutir alguns aqui. Né? Talvez a gente comece do que a gente mais conhece, são as mídias massivas. Né? Todo mundo tem televisão, rádio em casa. Televisão e rádio são mídias massivas. São mídias que você não pode responder pela própria mídia, como a gente já falou anteriormente. Ou seja, se você viu um programa de televisão que falou que você não gostou, não tem como você transmitir de volta pela própria televisão uma crítica a isso. O rádio, exatamente a mesma coisa, né? Ou seja, existe uma entidade que é essa emissora, essa empresa, que ela é a única emissora e nós somos receptores disso, né? Não significa que nós sejamos passivos em relação a ela, tá certo? Não. Significa que nós somos, sim, não podemos interagir dentro dela própria como a gente poderia, por exemplo, em outras mídias. Rádio, televisão, jornal impresso, revista, house organ, que nada mais é do que aquele jornalzinho, aquela revista interna da empresa, por exemplo, muitas vezes é um house organ. Eu não posso responder por ela, né? Tenho que responder fora dela, né? E esse processo que caracteriza esse princípio de mídia em massa. Ou seja, é um emissor único que emite para uma série de pessoas, uma infinidade de pessoas. Essa infinidade de pessoas recebe e reage por outros caminhos que não a própria mídia. Bem, esse é o final do vídeo 2 e eu vejo vocês daqui a pouco.